Diz assim, Filipenses 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Okay, Philippians chapter 2, verse 12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Eu queria destacar no dia de hoje essa última parte do verso 12, que fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. And I want to emphasize the last part of the verse 12. What's evolve your salvation with fear and trembling. Então veja, aqui é uma direção, não é um conselho, não é uma recomendação, é uma direção clara que a Bíblia nos dá. This verse speaks about not a direction or a recommendation, but that is an order, you know, the Bible gives to you. Que nós devemos desenvolver a nossa salvação. As we have to develop our salvation. Mas pastor, aqui você muitas vezes ensinou que uma vez que nós aceitamos Jesus, nós fomos salvos. But you said that the time that we accept Jesus, we are saved. E que a salvação é uma coisa que uma vez que a gente recebe ela, não há mais como perder a salvação. And you said that when we receive our salvation, we cannot lose it. Mas agora a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos desenvolver a salvação. But now the Bible is saying that we have to develop it. E eu queria que você entendesse o sentido desse texto bíblico hoje. And I want you to understand the meaning of this text. A primeira coisa que você precisa compreender são os 3 tempos da salvação. And one thing that you have to understand is the 3 times of salvation. A Bíblia fala que nós já fomos salvos. The Bible says that we are already saved. E a Bíblia fala que nós estamos sendo salvos. And the Bible says that we are being saved. E a Bíblia fala que nós vamos ser And salvos. the Bible says that we will be saved. O negócio agora ficou mais difícil, né? Now it's kind of complicated, Já vou explicar para você. but I'm going to explain to you. Você sabe, no dia que você aceita Jesus, The day that you accepted Jesus, a Bíblia fala que de alguma forma o Espírito de Deus entra em você. the Bible says that in some way the Spirit of God coming to you, into you. E você recebe o sopro de vida do And Criador. you receive the flow of the Spirit in Você recebe a própria vida de Deus em você. you. You receive the oh my God, the God's life is in you. Sabe, eu sei que na tradução fala que a gente recebeu a vida eterna. And the Bible says in its tradition that we receive the eternal life. Mas no original, a palavra no grego é o zoe. But in the Greek original is Zoe. Você recebe o zoe de Deus, a vida de Deus. You receive Zoe from God. You receive the life of God in you. Porque convenhamos, irmãos, vida eterna até o ímpio tem. And you know, understand, eternal life, even the unbelievers have it. E isso é um grande problema, And irmãos. that is a big problem. Porque se ele vivesse sem Deus aqui e de repente deixasse de existir, era menos mal. And if come back again. Se ele vivesse aqui sem Deus, mas quando ele morresse ele deixasse de existir, era menos pior. You know, if he lives here without God and then he starts ceasing living, you know, it would be less difficult. Mas o problema é que não apenas nós temos a vida eterna, mas o ímpio tem vida eterna também. You know, the problem is not only us has the believers has the eternal life, but the unbelievers also has eternal life. E a Bíblia fala que aqueles que morrerem sem Deus vão passar a eternidade no inferno. And the Bible says those unbelievers who die, we're going to spend the eternity without God. Então quando a Bíblia fala que nós, quando ganhamos a vida eterna, And the Bible says when you receive the eternal life, na verdade está dizendo que nós ganhamos o zoe de Deus. indeed, the Bible says that we have received the Zoe from God. A vida do próprio Deus vivendo em nós. The life of
God living in us. Por isso que Jesus fala, aquele que crer em mim jamais perecerá. That's why God says, those who believes in me indeed never will die. Você não vai mais perecer, você não vai mais morrer. You're not gonna die anymore. Porque a vida de Deus está em você e Ele é a própria vida. Because the life of Jesus, of God is in you, and He is its life. Então isso fala do primeiro aspecto da salvação. And this speaks from the first factor of the salvation. Você era alguém morto. You were somebody who was dead. Porque todo aquele que está sem Deus, ele é como um morto. Because everyone who lives without God is like dead. Você era um walking dead. He was the walking dead. Você andava aí, você era só um corpo, mas você estava morto. You were only a body, but you were dying. A Bíblia fala em Romanos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. The Bible says in Romans that we are dead in our transgressions. A Bíblia fala que você vivia no reino das trevas. The Bible says that you live in the dark, the kingdom of darkness. Mas o dia que você aceitou Jesus, But a the vida de Deus entrou em você. But the day that you receive Jesus, God's life get into you. E aí, você sabe, as trevas não suportam a luz. And you have to understand, darkness cannot hold the light. Então aí as trevas expulsaram você. And the darkness, expelled you. E aí a Bíblia fala que agora você foi transportado para o reino do Filho amado. And then, the Bible says that you transport to the kingdom of the loved Son. E agora você realmente tem vida. And now you have life indeed. Sabe, tudo isso aconteceu o dia que você recebeu a Jesus. All this happens when the day that you receive Jesus. Eu sei que você não sentiu nada disso. I believe that you didn't feeling anything like this. Aparentemente nada aconteceu. Look like that nothing happened. Mas acredita em mim, algo significativo aconteceu no mundo But espiritual. believe in me, something significant happened in the spiritual kingdom. E sabe, o mundo espiritual reconhece isso na sua vida. And the spiritual world recognize this in your life. Sabe, essa posição é imutável. This position is unchangeable. Isso, sua realidade espiritual não muda mais a partir de agora. Your spiritual reality don't change more after this. Então nesse momento você foi salvo. In this moment you were saved. Mas veja, eu pergunto para você, você por um acaso aconteceu uma lavagem cerebral com você o dia que você aceitou Jesus? But I ask you, in the day that you received Jesus, your mind changed completely? Acredito que não. Question? Você passou a ser alguém muito espiritual a partir daquele momento? On that time on, you become a spiritual being completely? Na verdade, a sua mente permanece a mesma. Indeed, your mind is still the same. O seu espírito não é mais o mesmo. Your spirit is not the same. Mas a sua mente é a mesma. But your mind is still the same. Você talvez continue sentindo falta das mesmas coisas de antes. You're still missing the same thing that you missed before. A sua maneira de pensar ainda é uma maneira mundana de pensar. Your way of thinking still belongs to this world, the way that you're thinking. Mas pastor, por que Deus não mudou minha mente também? But, why, pastor, why God didn't change my mind completely also? Já pensou isso, irmãos? You thought about this? Eu já falo que faz lavagem cerebral na cabeça, na igreja. You come here and wash your mind in the church. Aí eles iam ter certeza, falar, esse Deus aí fez o cara ficar biruta da cabeça. Then you will start talking, this God, make the people are crazy. Não, na verdade Deus deixou para que essa fosse a sua parte. No, indeed God let this happen for you. This becomes your effort. E a Bíblia diz assim: transformai as vossas mentes. And the Bible says, transform your mind. Não vos amoldeis ao mundo. Do not, follow with the pattern of thinking of this world. Porque esse agora é um processo na sua vida cristã. This is a process in your life, in a Christian life. Foi algo que Deus deixou para que você fizesse em colaboração com o Espírito Santo. It's something that God let you to do together with the Holy Ghost. E por último, mas nós não vamos falar muito sobre isso hoje,
And for last, we're not going to talk a lot about this today. A Bíblia fala que depois que nós deixarmos esse corpo natural aqui, nós vamos receber um corpo glorificado. And the Bible says that when you leave this earthly body, we're going to receive a glorified body. Então veja, esses são os 3 tempos da salvação. And this is 3 times of salvation. Nós já fomos salvos no nosso espírito. We were saved in our spirit. Nós estamos sendo salvos nas nossas mentes. We're gonna be saved in our minds. E no final o nosso corpo vai ser salvo. Nós vamos receber um corpo novo. And at the end, our body will be saved. We're Veja, gonna receive a new body. eu não estou preocupado com o corpo que eu vou receber na eternidade. I'm not worried about the body that I'm gonna receive in eternal life. Eu sei que vai ser um corpo bonitinho. I know there's gonna be a body very well. Eu não estou preocupado com a salvação do meu espírito, porque eu tenho certeza que ela já foi completa. I'm not, preoccupied with the salvation of my spirit, because I understand it was completely. Mas eu e você deveríamos estar preocupados com a salvação da nossa alma. But me and you, we have to be preoccupied with the salvation of our soul. Worry. Preocupado existe? You said in Portuguese. Worry. Worry about. Worry. Come on. Dá mais café pro rapaz aqui. Yeah. Então, veja, irmãos. So, look, brothers. Oh, Jesus. Então, eu e você temos que estar preocupados com a salvação da alma. So, me and you, we have to be preoccupied with the salvation of our soul. Existe preocupado? Preoccupation. Existe? Preoccupation. Worry. Não? Tá, Worry. ok. Pre-worry. No, I Sorry. never heard pre-worry. Preoccupied. Ok. Preoccupied. Ok. Yeah, it is. Okay, no problem. Amen, There's amen. A glitch here, Amen. brothers and sisters. Então, irmãos, esse é o papel que cabe a mim e a você. This is our obligation between me and you. Porque a Bíblia fala do que adianta ganhar o mundo inteiro Because e perder a sua alma. Because the Bible says, what effort has for you to win the whole world and lose your soul? E sabe, às vezes a gente escuta esse verso e acha que está falando dos não crentes. And sometimes we listen to this verse and we think they are talking about the unbelievers. Porque a gente acha que perder a alma é perder a salvação. Because we think lose our soul is lose our salvation. Mas você sabe, a Bíblia nunca fez essa mistura. But the Bible never mixed each other. A Bíblia é muito clara a respeito da salvação do espírito, da salvação da alma e da salvação do corpo. The Bible is very clear about the salvation of the spirit, the salvation of the soul, and salvation of the body. Talvez você tenha feito essa confusão porque não sabiam que eram 3 coisas diferentes. Maybe you make this mistake because you didn't know, didn't understand. It's 3 different things. Então a Bíblia fala assim, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. The Bible says, what effort has for you to win the whole world and lose your own Sabe? soul? E esse verso não é para os incrédulos. And this verse is not for the unbelievers. Porque o incrédulo é óbvio que ele já perdeu a alma dele. Because for the unbelievers, it's really clear that Mas he lost his esse soul. é um verso para os crentes. But this is a verse for the believers. Não, o que adianta então você conseguir alcançar todas as suas metas e você perder a sua alma? So what happens if you reach all your goals and lose your soul? Realizar todos os seus desejos, mas perder a sua alma. Reach, conquer all your desires, but lose your soul. O que é perder a alma, irmãos? What it is lose your soul? É você viver uma mente doentia. Is you live, a sick mind. Viver uma mentalidade como o mundo vive. Is living, worldly thinking. Continuar com os mesmos problemas que as pessoas naturais têm. Follow the same mundane E problems. deixar de experimentar as coisas que Deus tem para você aqui. And do not experiment the godly things. Porque a Bíblia they fala have for que you. para que você possa desfrutar das coisas de Deus aqui, Because the Bible says for you to experiment
the godly things for here. Quem deseja viver as coisas de Deus aqui? Who desire to live godly things here? Irmão, in this se earth? tem uma coisa que eu decidi, que eu quero viver tudo que Deus Amen. tem para mim aqui. You know, one thing that I decide is to live everything that God has for me here now. Vocês já viram gordo quando entra em buffet? Fala, eu quero provar tudo dessa mesa aqui. You know, you remember, you know, a heavy people that come to the buffet. He thinks he wanna experiment everything. Eu quero experimentar tudo que Deus deu para mim aqui nessa vida. I wanna taste it, everything that God has for me in this life. A Bíblia fala que tem uma condição. The Bible says it's one condition. Mas é uma só, mas não é simples, irmão. It's one, just one, but it's not a simple. Por isso que a maioria dos crentes sequer chega perto disso. That's why the majority of the believers, you know, just Don't- get close to. Porque você precisa transformar sua mente. Because you have to transform your mind. Você precisa mudar a sua mentalidade. You have to change your mentality. Você tem que entender que você foi moldado com uma mentalidade mundana. You have to understand that you was molded with a Porque veja, worldly thinking. nós vivemos no mundo. Because we live in this world. Nós crescemos no mundo. We grow in this Nós world. assistimos televisão do mundo. We watch this world TV. Nós vamos na escola do mundo. We go to this world school. Nós fazemos amigos do mundo. We make worldly friends. Então nós fomos moldados pelo mundo à nossa volta. And then we were molded the world around us. E não tem nada de vergonhoso nisso, irmão. There is nothing blemish about this. Vergonhoso é se tornar um crente e continuar vivendo desse jeito. You know, shameful is to become a believer and still live in this way. Então você tem que entender que Deus agora quer te apresentar uma nova cultura. And then you have to understand that God now want to present you for a different Deus culture. quer tirar esses valores que o mundo colocou God e colocar os valores do reino dos céus agora. God want to take, you know, these values, you know, from you and put the spiritual values in you. E só quem tem esses valores, só quem tem esse mindset, essa maneira de pensar, que pode desfrutar das coisas de Deus. Only the people that has this kind of mindset can experiment, you know, the heavenly things. Sabe, e não é que Deus não quer te dar. It's not because God don't want to give to you. É que você não consegue nem enxergar as coisas It's que Deus quer because dar. you cannot even see this around you. Quem tem mentalidade mundana, ele não consegue enxergar as coisas de Deus. Those who has unbelievers mentality cannot see spiritual things around you. Ontem lá na chácara o irmão estava me mostrando uma égua. Yesterday in the farm, a brother was showing me a horse. E ele estava dizendo que aquela égua era uma campeã, não é isso, Luciano? And then he was saying that horse was a champion. Já tinha ganhado muitos campeonatos. You know, that horse won a lot of, you know, challenges. E você sabe, And poderia ser uma égua que valesse milhões de dólares. could be a horse that value millions of dollars. Eu não ia saber a diferença dela para uma vaca do lado. I would not know the difference between that horse from a cow Porque eu não tenho conhecimento. because I don't have knowledge about it. Se você falasse para mim, ó, você quer trocar essa vaca aí por um carro, eu falaria agora. You know, if Oh, you know they essa offer égua. me, if they offer me, you want to change this horse for a car, I would do it because I don't know. Você sabe, é isso que nós fazemos. You know, it's exactly this that we do it. Quando você não consegue enxergar o valor nas coisas de Deus, When you cannot see the value with the godly things, você começa a trocar os tesouros do céu por coisas ridículas. you start changing the treasure from heaven for things that doesn't matter.
foolishness things. por besteira, porque você não tem uma mente renovada, você não Because- consegue enxergar o valor das coisas. Because you don't have a renewed mind, you cannot see the value of things in your life. E Deus pode colocar o maior banquete na sua frente, você não vai conseguir enxergar ele. And God can put a buffet in front of you with the most wonderful foods, and you cannot understand this. Porque a sua mentalidade ainda é antiga. Because your mentality is still like unbelievers. Você nasceu de novo. You are born again. Você recebeu o Espírito de Deus. You receive the Spirit of God, Mas você ainda não recebeu a mente de Cristo. but you still not developed the mind of Jesus. Porque a mente de Cristo, ela não é dada como o Espírito foi dado. Because the mind of Jesus is not given to you like the Spirit of God. Ela é dada, mas não da mesma maneira que o Espírito. It is given to you, but not the same way as the Spirit of A God. mente de Cristo precisa ser desenvolvida. The mind of Jesus need to be developed. E por isso nós lemos Filipenses 2, no verso 12. And that's why you read Philippians chapter 2 verse 12. Desenvolvei a vossa salvação. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. It's just to say develop your salvation. Yes, no problem. Yeah, continue to work out your salvation with fear and trembling. Então veja, eu já vou chegar lá, que essa versão está bem legal. Mas veja, a salvação, e aqui está falando da salvação da alma. And the salvation, and over here we are speaking about the salvation of the soul, Precisa ser desenvolvida. need to be developed. Os irmãos estão entendendo? Are you following me? Se você não entender isso, If you don't understand this, você vai passar 20, 30 anos da sua vida cristã sem mudar absolutamente nada na sua vida. you're going to spend 20, 30 years with your Christian life without changing anything. E você pode frequentar quantas igrejas que quiser, mas vai continuar vivendo do mesmo jeito. And you can follow and go to any church you desire, but you still live the same way. Porque se por um lado a salvação do teu espírito, a vida eterna, foi te dado, a salvação da alma, ela tem que ser trabalhada, desenvolvida na sua vida. Because from one side, the salvation of your salvation from the spiritual salvation was given to you, the Christian mind need to be developed. E essa é a parte que nós precisamos investir enquanto nós estamos nessa vida. And this is the part, this is the part that we need to invest while you're still here. Develop. Veja, se Deus não quisesse que você passasse por transformação, no dia que você aceitou Jesus, era só você dar um tiro na cabeça e pronto, ir para o céu. You know, because if, God don't want you to develop your mind, it's okay. You just give a shot in the head and you go straight to heaven. Mas existe algo para ser feito nesse tempo. But exists something to be done in this time. Sabe, eu sempre gosto de perguntar para os irmãos. I like to ask for brothers. Eu pergunto assim, há quantos anos você vem aqui nessa igreja? How many years you come here in this church? Aí o irmão fala, 5 anos, 10 anos. And these, answer sporadically, 5 years, 10 years. E eu pergunto assim, como que era a sua vida? O que mudou nela até aqui? And I ask, how was your life? What changed in your life until today? Sabe, essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. This is a question that we have to do it. We ask ourselves. Você já perguntou para si mesmo? Did you ask yourself? Quando que você chegou aqui, Valdeci? 2016? When you get here, Valdeci? 2017? 2017? Até hoje, mudou alguma coisa? Until today, something changed? Muita coisa. A lot of things changed. Sabe, irmãos, isso não te incomoda você participar de algo e aquilo não fazer diferença nenhuma na sua vida? It doesn't bother you that you belong to something and that something don't change anything in your life? Sabe, se você não está mudando,
se você não está vendo mudança, nós temos um problema. If you're not experiencing some change, we have a problem. Porque o mandamento bíblico é desenvolver a vossa salvação. Because the commandment of the Bible is develop your salvation. Agora, essa versão, né, que é a nova versão internacional, que o Robson leu, This version that Rob read here, ele usa uma palavra diferente nesse desenvolver a vossa salvação. he used a different word in this develop your salvation. Ele fala assim: ponham em ação a salvação de vocês. He says, continue to work, putting in action your salvation. Então desenvolver a salvação é botar em ação. And to develop your salvation is put in action your salvation. É colocar em prática. Is put in practice. A salvação não é algo que você recebeu. A salvação is something that you receive from God. Ontem tinha uma pessoa perguntando para minha esposa se a gente aqui dava certificado de membro para a igreja. You know, somebody yesterday asked my wife if you have certification of the church. Então veja, salvação não é algo que você recebe lá um diploma de salvo e pendura na parede. The salvation is not something that you receive and you have a diploma and you put in the wall. A salvação é uma ferramenta para você usar dia a dia. The salvation is a tool that you can use every day. É in uma your life. prática. Is a practice. E a maneira de você desenvolver ela é colocando ela em prática. The way that you have to develop it is to put it in action. Não fica com medo de usar, não, irmão. Don't be afraid to use it. Quanto mais você usar, mais desenvolvido How fica. many more time you use it, how many better you're going to become. Os irmãos estão entendendo? Are you following me? Nós precisamos desenvolver. We need to develop it. E o que é desenvolver? And what it is developed, Colocar em prática. put in action. Colocar em prática a nossa salvação. Put in action our salvation. Ok, our pastor. beliefs. Mas então me explica melhor como que eu posso colocar em prática a minha So, salvação. pastor, so explain to me how can I do it better? Primeira coisa, First thing, andar junto com a igreja. walk together with the church. A igreja é a escola, irmãos. The church is the school. A igreja é o treinamento. The school, the church is the training. Tava falando para uma pessoa ontem I was talking to somebody yesterday. quanto que é maravilhoso o ambiente da igreja. How wonderful is the environment of the church. Mas ao contrário do que o mundo pensa, But on the other hand, of the world think about church, não é maravilhoso porque as pessoas são perfeitas. it's not wonderful because everybody is perfect. É justamente maravilhoso porque todo mundo tem defeito. Is the other way around. Is wonderful is because everybody is imperfect. Não é uma bênção isso? That's a blessing. Lugar cheio de gente problemática. A place with a lot of problems. Eu vou mudar o seu ponto de vista agora para o valor do céu. I'm gonna change your point of view for spiritual, view. Sabe por que é maravilhoso, irmãos? You know why it's wonderful? Porque você olha para o defeito do outro que tanto te incomoda. So you look for somebody's defects that bothers you a lot. E você é obrigado a reconhecer que você também tem defeitos. And you are forced to understand that you also have E aí você problems. fala, eu não posso cobrar nada dele porque eu também sou pecador. And you think, and you realize, well, I cannot, expect nothing from him because I am a sinner. E esse ambiente de perdão, In this environment of forgiveness, esse ambiente de graça, in this environment of grace, sabe, é um ambiente que agrada a Deus. in an environment that pleases God. Não é um ambiente de arrogância como dos fariseus. It's not an environment of proudness like the Pharisees. Não é um ambiente onde a gente está medindo as pessoas e julgando elas. It's not an environment when you're judging everybody else around us. Mas é um ambiente onde nós fazemos assim como Deus. It's like an environment like we do, like God did. Que apesar dos nossos defeitos, Ele decidiu nos amar. Even though with our defects, He decided to love us. Sabe, a igreja é a escola do amor, irmãos. The church is the school of love. Do amor verdadeiro. The truthfully love. Então veja, desenvolver a salvação é andar no meio dos santos, no meio da igreja.
develop your salvation is walk among the church. É lidar com os desafios da vida cristã. Is face the challenges of a Christian life. É suportar os irmãos em amor. Is endure the brothers in love. Já desse uma pessoa falou, a Bíblia mesmo já disse que não ia ser fácil, né? Suportar os irmãos. And the Bible says it would not be easy. Endure the brothers and sisters. But this is the trick, because in Portuguese they use the word support the brothers. But the meaning is not to tolerate, to endure. The meaning is to give support to your brothers. The meaning is give support to your brothers. Os irmãos entenderam? Aí que está a jogada, porque quando fala suportar uns aos outros, não é você ter que aguentar, mas é você ser suporte dos irmãos. I already told in English. It's okay. Como nós falamos semana passada aqui, é você ser uma palmeira e uma fonte de água para dar sombra e água para os seus irmãos. It's like we said last week here, as you become a palm tree and a spring for your brother or sisters. Então a Bíblia fala que você precisa dar suporte para os outros. And the Bible says that you have to support, your brothers. Sabe, isso é desenvolver a salvação. And this is develop your salvation. Sabe, mais que isso, irmão, você sabe, esse culto aqui é muito rápido. And more than this, you have to understand, this service here is too fast. 2 horas por semana é muito pouco, irmão. 2 hours a week is too low. Qualquer escola aí é 4 horas por dia, 6 horas por dia aqui nos Estados Unidos. Yes, any school around this area is 6 hours a day. 5 dias por semana dá 5 days a week. Dá 35 horas por semana. And that's add together is 35 hours a week. Aí você quer 2 horas por semana vir aqui aprender alguma coisa. And then you want to come here in 2 hours a week and learn anything. Vai aprender, mas vai levar 300 anos. And you're going to learn, but it's going to take 300 years. Se não esqueceu que começou a aprender lá no começo. And if you do not forget what you learned in the beginning. Sabe, nós precisamos investir na vida da igreja. So we have to invest in the life investir a sua vida na vida da igreja. Invest your life in the life of the church. Participar daquilo que nós como igreja fazemos. Participate in the events that we do. Passar tempo junto, irmãos. Spend time together. A Bíblia fala que a igreja de Atos os irmãos se encontravam todos os dias. In the book of Acts, the church met every day. Sabe? E isso é desenvolver a salvação. And this is develop your salvation. É nos mover juntos. Is moving together. É aprender a viver a vida compartilhada. Is learn the life, the sharing life. Aliás, eu estava compartilhando no nosso curso de líderes. And I was sharing in the leaders. Sabe, no céu não há espaço para individualismo. And in heaven doesn't have space for individual. Deus não é individualista. God is not an individual God. Sabe, se você ainda é individualista, você precisa mudar a sua mente. If you are individual, you have to change your mind. Senão o céu vai ser um lugar horrível para você. And then, because heaven is going to be unbearable if you like to live alone. Porque no céu vai ser tudo de galera. Because in heaven is going to be everything a crowd thinking. Mas você sabe que uma coisa que eu descobri, meus irmãos. But you have to understand, one time that I discovered. Você pode viver um pouquinho do céu aqui quando você vive dessa forma também. Because you can live a little bit from heaven here when you think that way. A gente ainda não vive no céu, mas a gente pode imitar muitas coisas que tem no céu. We do not live in heaven, but we can follow the path. E quando nós vivemos em comunidade, nós estamos imitando o céu. When we live in community, we are following the example of heaven. Não, irmãos, foi bom ou não ontem? Sim ou não? Yesterday was good. Ontem nós estávamos imitando o céu. Yesterday we are following the pattern of heaven. Ontem nós estávamos indo alcançar famílias. Yesterday we are reaching for a family. Sabe, isso é prazeroso, irmãos. And this is
extremely pleasure. Sabe, desenvolver a sua salvação. Develop your salvation. Coloca em prática a tua salvação. Put in action. Sabe, your você salvation. foi salvo. You were saved. Você não pode viver mais como você vivia antes de ser salvo. You cannot live the way you lived before your Algo salvation. tem que mudar na sua vida. Something has to change in your life. Algo tem que mudar na sua rotina. Something has to change Algo in tem your que mudar na routine. sua mente. Something has to change in your mind. Sabe, e essa mudança ela é contínua até And os nossos this dias. change is continuous until the end of our days. Mas aonde é que Deus quer chegar? But where God want to go with this? Até que você tenha a mente de Cristo. Until you have the mind of Jesus. A Bíblia fala a estatura de varão perfeito. The Bible says the stature of a value man. Ok. Sabe, a perfeição é onde Deus quer te levar. And then the perfection is where God want to take Agora você you. sabe, todo músculo que não é exercitado atrofia. And then you have to understand any muscle that do not exercise this strength. Sabe, não deixa a tua salvação ficar atrofiada. Don't let your salvation shrink. Viva intensamente. Live, intensely. Cresça, avance. Grow and progress. Viva os desafios que Deus tem para você. Live each day as a challenge that God has for you. Sabe, esse é o propósito de Deus para todos nós. And that's the purpose of God for each one over here. Sabe, eu quero dizer que a sua salvação ela é perfeita. I want to tell you, your salvation is perfect. Se você pegar um bebê, um recém-nascido, ele pode ser perfeito. If you get a baby, newborn, he's perfect. Mas apesar de perfeito, ele precisa se desenvolver. Even though he's a perfect, he needs to grow. He needs to develop. Precisa ser alimentado corretamente. He needs to be fed properly. Precisa passar por desafios. He needs to go through challenges. Precisa aprender. He needs to learn. Sabe, esse é o propósito de Deus para nós. And this is the purpose of God in our lives. Desenvolver a nossa salvação. Develop our salvation. Ponha em prática a vossa salvação. Put in action your salvation. Até que você alcance o que Deus quer para você. Until you reach what God has in store for you. Amém, meus irmãos? Amen, brothers. Coloque-se de pé. Stand up.